Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Torcedores pernambucanos que acompanham o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Esse último sábado, não tão produtivo para os nossos clubes, 3 equipes estiveram em campo. O Central foi até São Luís e perdeu o primeiro jogo das oitavas da Série D para a equipe do Maranhão. O Retrô perdeu para o Maringá jogando no sul do país, está vendo a sua situação se complicar ainda mais em termos de uma permanência na Série C para o ano que vem. E o Sport seguiu o mesmo roteiro de semanas atrás. Começou vencendo, abriu 2-0, mas acabou cedendo o empate mais uma vez na Série A e continua na lanterna do Brasileirão. A gente agora vai abordar essas partidas, o impacto desses jogos e, lógico, contando com sua participação aqui dentro da nossa plataforma. Se você ainda não é inscrito, não perde tempo, vem aqui embaixo, botão direito, você se inscreve no canal do Anderson Batista, botão vermelho de se inscrever, vermelho da cor da camisa do Anderson Batista. Vem aqui, se inscreve, deixa o like, comenta à vontade e, claro, você sabe muito bem que as principais informações, tanto lá no meu ex, o antigo Twitter, como também aqui dentro do nosso canal. Começando pelo Central, né? O jogo apático, eu pude acompanhar a partida em 30 minutos do primeiro tempo, um jogo de muita marcação, de muita trocação em termos físicos, né? A equipe se dedicando a fechar os espaços e poucas oportunidades. Mas desde o começo que o Central apresentava uma certa vulnerabilidade na bola aérea defensiva. O Maranhão, das chances que tinha, e já era para ter aberto o marcador antes mesmo dos 30 minutos, se não fosse a intervenção do VAR, uma das novidades das oitavas da Série D deste ano, o Central já poderia ter começado perdendo o jogo. E um Central que estava com suas linhas muito espaçadas, um Central que de fato foi uma equipe que dentro de campo, estava demonstrando ao torcedor que estava apenas numa partida e não num jogo decisivo. A postura com a qual adotou a Patativa, ela foi bem estranha das últimas vezes, das últimas apresentações, e o Maranhão, se justificando como um bom mandante. Foi assim na partida contra o Tunaluso, onde abriu a vantagem de 4-1, perdeu no jogo da volta, é bem verdade, mas conseguiu a classificação, e das poucas oportunidades que o Maranhão teve, ele acabou fazendo e tendo aí essa efetividade lá na frente, ao ponto de abrir 2-0. Só no segundo tempo que o Central conseguiu ter um pouco mais de volume de jogo. A posse da bola continuou com o Central durante boa parte do confronto. No entanto, o Central é uma equipe que não desenvolve o jogo com a posse de bola nesse jogo diante do Maranhão. E acaba vendo um adversário mais direto, um adversário mais objetivo no ataque, a ponto de chegar a essa vantagem de 2-0. E o Central acabou sendo salvo pelo VAR. Nos últimos minutos ali, uma finalização da equipe caruaruense, o árbitro acabou vendo um toque na mão do defensor da equipe do Maranhão. Pênalti bem cobrado, 2-1 Central, que perde o primeiro jogo, mas no próximo final de semana vai tentar em Caruaru, quem sabe, uma vitória por 2 gols, para buscar a classificação ao tão sonhado jogo do acesso, contra uma equipe ainda a ser definida. O Retrô que não vive boa fase, já saindo da Série D e vindo para a Série C, o Retrô conheceu mais uma derrota, foi amarga a derrota da última semana contra o São Bernardo em casa, para 316 torcedores, no último jogo, e ontem, jogando em Maringá, perdeu para os donos da casa por 1-0, sentindo mais uma vez os efeitos das trocas de treinadores e das escolhas feitas pela Fênix nesta temporada. Foi uma Fênix conturbada, uma equipe que não teve uma uniformidade, e por mais que a equipe do Retrô tenha peças interessantes, em se tratando de um campeonato da Série C, o time não encaixou. Muitas trocas, jogadores que não conseguem dar continuidade ao seu trabalho, por muitos jogos, então isso fez com que o Retrô não tivesse essa estabilidade dentro da competição. Depois que o Retrô começou a lutar na segunda faixa da classificação, ele não saiu mais. Foi uma equipe que ficou ali na parte de baixo, tendo muitos problemas, e como eu havia dito há pouco, essas dificuldades que o Retrô teve
no comando técnico, né? Foram 6 ao todo, né? Durante uma temporada é muita coisa, e isso iria respingar de uma certa forma em alguma situação. Ou a queda num determinado campeonato, como foi na pré-copa do Nordeste no começo do ano, né? A derrota fatídica numa final do Campeonato Pernambucano após ter vencido no tempo normal, né? Uma Copa do Brasil até interessante, dentro das proporções com as quais o Retrô imaginou, né? Buscando aí, quem sabe, umas quartas de final, mas acabou parando no Bahia. Mas no campeonato da Série C, a equipe não conseguiu desenvolver um bom futebol. Além de não desenvolver um bom futebol, a equipe do Retrô também não foi competitiva ao longo da competição, né? E detalhe, né? Você pode perceber que já há algumas partidas que o Retrô não sabe o que é marcar. Tomou 3 do Náutico, perdeu para o São Bernardo, perdeu para a equipe do Maringá ontem e agora vê a iminência de um rebaixamento, né? Tem 2 partidas a serem feitas, mas ainda neste domingo a equipe do Retrô ela pode ser rebaixada para a Série D, retornar à Série D, né, a complicada Série D do brasileiro, da qual o Retrô teve inúmeras dificuldades na temporada passada para chegar à 3ª divisão deste ano. Então um caminho árduo, um caminho difícil, vai ter que vencer as 2 últimas para chegar a 19 pontos e contar com um milagre. Contar com um milagre da permanência, porque de fato, né, o Retrô vai ver adversários ganhar partidas. E não sei, para mim o Retrô não escapa, para mim o Retrô tem tudo para, quem sabe, né, voltar à 4ª divisão e ser, assim como os outros representantes do futebol de Pernambuco no ano que vem, uma das equipes do estado na 4ª divisão nacional. E o Sporting 2-0 em cima do São Paulo, né, uma equipe marcando em cima, buscando o jogo, pressionando saída de bola do time de Hernan Crespo, mas cedeu mais uma vez a vitória durante o segundo tempo. O Sport fez isso por 5 vezes dentro do Brasileirão. Fluminense, Corinthians, Internacional, Santos e São Paulo. Santos e São Paulo foram os roteiros mais cruéis possíveis, porque o Sport abre 2 de vantagem. Ontem o cenário ainda não foi nem tão cruel como o do Santos, porque na ocasião contra o Peixe, a equipe do Sport ela tinha um jogador a mais em relação à equipe paulista, e mesmo assim ainda tomou 2 gols. E é a questão da confiança, né? E ainda a gente percebe que mesmo com a vitória diante do Grêmio fora de casa na rodada que antecedeu o jogo de ontem, o Sport ainda é uma equipe que, embora tenha retomado essa competitividade, e é bom a gente observar isso com um copo meio cheio, porque já são 5 partidas sem perder, embora o Sport não tenha vencido tanto nessas últimas 5 partidas, foram 4 empates e apenas 1 vitória, mas nesse caso é um esporte que vai enxergar sempre o copo meio cheio porque está pontuando, mas só pontuar daqui para frente não vai ser o necessário. O Sport vai ter que buscar o caminho das vitórias, vai ter que se expor, vai ter que agredir o adversário. E isso num segundo turno de Campeonato Brasileiro, quando as competições internacionais, até mesmo as competições nacionais, como o caso da Copa do Brasil, elas vão afunilando, a gente percebe que o campeonato ele vai tomando um sarrafo maior e isso vai exigir do esporte essa tal competitividade que retornou, mas ainda não está sendo o suficiente para a equipe rubro-negra engatar uma sequência de vitórias, né? Em casa ainda não venceu o jogo contra o Grêmio e esse vacilo diante do São Paulo custou caro, porque o Sport poderia ter encostado no vice-lanterna, no próprio 18º colocado, né, para ficar aí uma diferença de 3, 4 pontos, o que já seria um cenário bastante ideal pensando nas próximas rodadas, mas com esse empate o Sport vai ter que remar tudo de novo, né? Parou nos 10 pontos pela primeira vez, né, chegando aí aos 2 dígitos de pontos, algo que passou por muito tempo aí, né, se arrastando, 1 ponto, 2 pontos, 3, 4, enfim. E agora, chegando aí aos 10 pontos, ainda é muito pouco, o desafio é enorme, né? Embora a equipe tenha nas mãos do Daniel Paulista, né, um comportamento diferente do que a gente viu com o Antônio Oliveira e principalmente com o Pepa, mas a equipe do Sport tem um roteiro, né, muito característico da Série A, de equipes que já estão ali na berlinda para uma volta à Série B. É bom a gente sempre destacar que o campeonato ele cobrou do Sport essa efetividade em pontos lá no começo,
e o Sport ele não foi capaz o suficiente, né, de pontuar, de vencer, de incomodar adversários nem dentro e nem fora de casa. E agora o campeonato da Série A ele vai tomar proporções ainda mais complicadas, porque com a saída de equipes importantes de competições como a Libertadores, a própria Copa Sul-Americana, eliminações na Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro ele terá o seu foco maior, né, das equipes chamadas grandes, né, das equipes que estarão, né, na briga por novas vagas nessas competições citadas há pouco. Então foi um 2-2 sentido, de um Sport que recuou no segundo tempo, que viu a equipe do São Paulo tomar as rédeas da partida e acabou, de uma certa forma, vendo o mesmo roteiro que aconteceu contra o Santos. 2-0, empate 2-2 no final, vaias da torcida e o time continuando na lanterna, continuaria mesmo com a vitória, mas agora um pouco mais distante dos concorrentes que estão dentro do Z4. Hoje a gente vai estar acompanhando o Náutico e Anápolis, o Náutico finalizando aí a sua primeira parte da Série C. A gente vai voltar com destaques aqui dentro da nossa plataforma e, logicamente, convidando você a se inscrever. Deixe seu like, comente à vontade. Este é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Estamos de volta e, lógico, com muitas informações, muitas notícias e, claro, a opinião aqui dentro do nosso canal. Até mais!